Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula é conteúdo para o nono ano sobre produtos notáveis. Então vamos iniciar. Então aqui no slide de apresentação, o tema da nossa aula, né, o meu nome e a série para a qual se destina. Então vamos iniciar. Então nosso conteúdo é produtos notáveis. Vamos aqui criar uma situação de otimização para a gente poder entender esse conteúdo. Como é que você faria para calcular, né, o quadrado da soma de 8 com 9? Né? 8 mais 9, o valor dessa soma quadrado. Né? Como é que a gente poderia fazer? Bom, 8 mais 9, aplicando a propriedade, né, a definição de potência, é 8 mais 9 multiplicado por 8 mais 9. Claro que você poderia fazer 8 mais 9, 17, e calcular o quadrado de 17. Mas eu também posso ainda fazer 8 mais 9 multiplicado por 8 mais 9. Mas é fácil. Veja que tudo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado, né? Então eu posso então tomar 9 mais 8 igual a 17 e em seguida calcular 17 multiplicado por 17, que dá 289. Pronto. Mas será que eu poderia fazer essa continha de uma outra forma? Eu vou fazer de uma outra forma para a gente entender o conteúdo da aula. Então vamos lá. 8 mais 9 ao quadrado, você já viu que eu posso escrever como 8 mais 9 multiplicado por 8 mais 9. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar a propriedade da distributiva, né, em relação à soma, da multiplicação em relação à soma, o famoso chuveirinho que você já aprendeu no 8º ano. Então fica 8 vezes 8, mais 8 vezes 9, mais 9 vezes 8, mais 9 vezes 9. 8 vezes 8, 64, né, 8 ao quadrado. Agora repare que 8 vezes 9 e 9 vezes 8 é a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso colocar duas vezes o produto de 8 por 9, mais 9 ao quadrado. Isso daqui daria 64, que é 8 ao quadrado. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 9, 144, mais 81. Realizando essa soma daria 289, que é justamente o quadrado de 17. Eu quero que você preste bem atenção nesse ponto aqui, ó. 8 mais 9, ou seja, o quadrado da soma de 8 com 9 foi, né, o quadrado do 8 mais duas vezes o produto do 8 pelo 9 mais o segundo ao quadrado, que é o 9. Então esse corinho que eu falei para você, quadrado primeiro mais duas vezes o produto primeiro pelo segundo mais o segundo quadrado, o quadrado do segundo, né, ou o segundo ao quadrado, tem tudo a ver com o conteúdo da nossa aula. Então a gente vai explorar justamente essa ideia. Muito complicada essa frase, achei bastante confuso. Será que não existe uma outra forma mais simples, né, de dizê-la? Vamos continuar que a gente vai solucionar essa dúvida. Então vamos lá, vamos usar letras agora. No lugar do 8 e do 9, eu vou colocar A e B quaisquer, números reais quaisquer, e eu estou interessado em obter uma expressão algébrica para o quadrado da soma de A com B. Então vamos lá, A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B multiplicado por A mais B. Eu estou fazendo do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, só que agora eu estou trabalhando algebricamente, com letras. Então, A vezes A, mais A vezes B, mais B vezes A, mais B vezes B. A ao quadrado mais duas vezes o produto de A por B, mais B ao quadrado. Então, gente, o que isso quer dizer, né? Agora, mesmo com letras, ficou mais simples. Note que podemos usar a fórmula obtida para o cálculo do quadrado da soma de dois termos. O que essa fórmula está me dizendo? Que o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, A mais B ao quadrado, o quadrado da soma de A mais B, é A ao quadrado mais duas vezes A vezes B mais B ao quadrado. Essa fórmula vocês vão usar para o resto da vida de vocês na matemática em relação à educação básica, né? Então vamos para uma interpretação geométrica. Observe esse quadrado aqui, que ele está fatiado, né, em um quadrado de lado A, dois retângulos de área AB, né, e um quadradozinho menor de lado, medido B, né, e a área B ao quadrado. O que acontece? Repare que o quadrado maior, a medida do lado dele é A mais B. Então a sua área seria A mais B ao quadrado, né? Você lembra que a área de quadrado
é o quadrado da medida do seu lado. Então, de acordo com a imagem abaixo, né, ao lado, podemos decompor esse quadrado em dois retângulos de lado A e B, e em dois quadrados, um de lado A e o outro de lado B. Somando essas áreas, a gente teria que a área do quadrado, né, é a área do quadradozinho de lado A, mais a área dos dois retângulos, que juntas dão 2 vezes AB, mais a área do quadradozinho de lado B. Quando você executa essa soma aí, dá A mais B ao quadrado, que é justamente, né, a área do quadrado maior de lado A mais B. Assim, fizemos o quadrado da soma de dois termos de duas formas, algebricamente, né, que a gente viu anteriormente, e geometricamente. O mais importante é você guardar essa relação e aplicar nos exercícios e nas simplificações algébricas. Agora a gente vai trabalhar com o quadrado da diferença de dois termos. Então vamos lá. Assim como fizemos o desenvolvimento para o quadrado da soma de dois termos, podemos também fazer o quadrado da diferença de dois termos. Vamos mostrar isso fazendo o desenvolvimento, o quadrado de A menos B. Você primeiramente pode fazer com números, caso você sinta mais facilidade, e depois, né, generalizar algebricamente. Você pode parar esse vídeo aí quando você estiver vendo na plataforma, e aí faz, por exemplo, 6 e 4, 9 e 7, por exemplo, e depois faz com letra para ficar mais simples. Então a gente vai seguir a mesma ideia. A menos B multiplicado por A menos B, que é A menos B ao quadrado, eu posso, né, fazer a distributiva ali, o famoso chuveirinho, e eu vou obter o seguinte, que A menos B multiplicado por A menos B, observe, na última igualdade lá, é A ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado. Ou seja, é quase a mesma coisa do quadrado da soma de dois termos. A diferença é que aqui, como é que eu vou ler? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então vamos lá, lá na soma você aprendeu o que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui na diferença vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então o quadrado da diferença de dois termos é simples, praticamente a mesma coisa, né, do quadrado da soma. Então a única diferença, gente, vai ser que lá na soma você vai ter tudo mais e aqui vai ter menos 2AB, tá bom? A interpretação geométrica para a diferença também vai seguir a mesma ideia. Na imagem ao lado desenhamos um quadrado de lado A. Dentro desse quadrado temos um outro quadrado azul de lado A menos B, sendo que os dois lados desse quadrado têm como lados suportes os lados do quadrado maior. Note que a área do quadrado azul é A menos B ao quadrado, mas a área do quadrado azul pode ser obtida subtraindo-se a área da parte verde do quadrado de lado A. Né? Então, vamos lá. O que vai acontecer? A área do quadrado azul, ele seria a área do quadrado de lado, né, medido A, menos a área da parte de verde, né? Que ela pode ser decomposta em dois retângulos. No caso, um retângulo de lados A menos B, né, e B, e outro de lado A e B. Então, olha o que vai acontecer. Ó. Nesse caso aqui, você vai ter A ao quadrado menos BA menos A menos B multiplicado por B. Fazendo essas continhas, você tem que A ao quadrado menos BA menos AB mais B ao quadrado, né? Daria justamente A ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado, que é justamente, né, A menos B ao quadrado. Beleza, então, vamos lá. Posso? Então agora vamos fazer um exercício, né, com base no que a gente já viu. Então vamos lá. Exercício 1. Desenvolva os seguintes produtos notáveis usando as fórmulas construídas em nossa aula. Então, primeiro pede o seguinte, calcule o quadrado da soma de 2x mais 6. Né, eu poderia fazer o quê? Aplicar a fórmula que a gente já sabe, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. E é justamente isso que nós vamos fazer. Aí você tem que identificar, quem é esse primeiro que eu estou falando? É 2x. Quem é esse segundo que eu estou falando? É o número 6. Então fica 2x ao quadrado, mas é o 2x todo ao quadrado, viu? Mais 2 vezes o produto de 2x por 6, mais o segundo ao quadrado, que é o número 6.
Então, 2x ao quadrado, a gente aplica ali a propriedade da potência do produto, fica 2 ao quadrado vezes x ao quadrado, que dá 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24x, mais 36. Então, 2x mais 6 ao quadrado, né, resulta num trinômio 4x ao quadrado mais 24x mais 36. Na letra B, eu peço o quadrado da diferença de 10 por 3x, ou seja, 10 menos 3x ao quadrado. Vou aplicar o que a gente viu em nossa aula, só que aqui, no caso, eu vou fazer o quê? Produto do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então fica 10 ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro, que é 10, pelo segundo, que é 3x, mais o segundo ao quadrado, que é o 3x todinho, né, ao quadrado. Então fica 100 menos 2 vezes 10, 20, 20 vezes 3, 60x, mais 9x ao quadrado. Agora na questão 2 eu tenho, sendo A e B números reais quaisquer, calcule o produto A menos B multiplicado por A mais B. Eu coloquei essa questão aí porque ela dá suporte para a gente também na simplificação de cálculos algébricos. Nesse exercício 2, o que eu tenho aí? Eu tenho um produto da diferença pela soma. Gente, eu vou aplicar simplesmente a propriedade do chuveirinho. Então, olha o que vai acontecer. A menos B multiplicado por A mais B é A vezes A, mais A vezes B, menos B vezes A, menos B vezes B. O AB e o menos BA, eles vão se cancelar porque são iguais. Então, fica, no caso, né, A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o produto da diferença pela soma de dois termos, né, é a diferença entre os seus quadrados. Esse último exercício nos permite concluir que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual à diferença dos quadrados desses termos. Vamos aplicar essa fórmula? Então, vamos lá, para não se esquecer, né? Sendo A e B números reais quaisquer, valerão as seguintes fórmulas. Então, essas fórmulas foram o que a gente viu em nossa aula hoje, né? A mais B ao quadrado, tem que identificar, é o quadrado da soma de dois termos. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Né? Isso aqui, então, o quadrado da soma de dois termos. A menos B ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o B ao quadrado. Repare que a diferença é que em cima é mais 2AB e embaixo é menos 2AB. Então, aqui nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Aqui nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, A mais B multiplicado por A menos B seria A ao quadrado menos B ao quadrado. Essa terceira igualdade aí, ela nos permite calcular problemas do tipo, por exemplo, 100 ao quadrado menos 99 ao quadrado, que é a aplicação que eu queria que vocês fizessem. É uma conta complicada se você for desenvolver cada quadrado, mas se você utilizar a terceira fórmula, 100 ao quadrado menos 99 ao quadrado, você faz de cabeça essa diferença de quadrados. Então aqui nós temos, no caso, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, né, para finalizar, e por hoje é só. Em nossa aula estudamos sobre produtos notáveis e sobre o produto da soma pela diferença de dois termos. Sempre esteja atento a essas expressões, pois elas aparecerão frequentemente em nossos próximos cálculos. Até a próxima. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Depois você vai lá na plataforma Eduque, assista essa aula, faça os exercícios para você fixar bem os estudos. Até a próxima!